Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao seu canal Facilita. Estaremos com um tema muito interessante, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as polegadas fracionárias, ok? Uma aula muito interessante, uma aula que sempre dá probleminha aí quando o professor passa, mas a gente vai tentar explicar para vocês, fazer uma forma bem didática para que vocês possam entender o máximo, ok? Mas então, o que seria então uma fração? O conceito mais fácil para que todos nós possamos aprender é que a fração é a divisão de um inteiro, ok? Então tá bom. Então o conceito de fração é a divisão de um inteiro, ok? Pegamos aqui o exemplo da pizza e percebemos que aqui não foi removido nada, né, pessoal? Então nós temos um inteiro, 8 partes estão ali dispostas, né? Para que elas possam ser retiradas e a gente possa fazer os cálculos aí de fração, tá? Então aqui nós temos um inteiro, ok? Nesse próximo slide nós vamos perceber que foi removido uma parte, ou seja, nós tiramos das 8 partes, nós tiramos uma. Então nós temos 1 sobre 8, ou seja, nós temos 1/8. Nesse outro caso aqui, nesse outro exemplo, nós tiramos 3 partes de 8, ou seja, nós tiramos 3 sobre 8 ou 3/8. Muito bem, nos países dos Estados Unidos e Inglaterra, nesses países, pessoal, o conceito deles é um só. O sistema dele é um sistema próprio, que eles utilizam tanto a polegada fracionária como a polegada milesimal, tá? Já o restante do mundo considera o melhor método seria o método métrico, ou seja, trabalhar com o metro ou milímetro, ok? Mas lá, como eles convencionaram isso aí, então isso aí já vira uma constante em toda a parte do mundo, então a gente tem que aprender um pouquinho sobre isso, ok? Muito bem, vamos conhecer então algumas das medidas inglesas de comprimento, tá? Nós temos aqui o caso on it, que significa it, que é a origem, né, da palavra que vem derivar a polegada, ok? Uma polegada, pessoal, ele equivale a 25,4. Sempre depois da vírgula a gente chama de décimo, tá? Então, 25,4 décimos, ok? Então, nós colocamos o número 1 e colocamos essas duas aspinhas aí do lado. Essas aspinhas têm um nome, chama apócrifos, tá? Mas a gente vai notar quando tiver essas duas aspinhas, a gente vai considerar como se fosse, então, no caso aí, uma polegada, ok? Vamos para outro caso, um foot. Lembra que um foot é um pé? Lembra da palavra futebol? Pé na bola, né? Ou bola no pé. Então, futebol. Um foot significa um pé, que equivale a 304,8 décimo. De novo, pessoal, depois da vírgula, tá? O próximo, depois da vírgula, o próximo número é décimo. Como que a gente faz? A gente multiplica por 12 polegadas. Então a gente vai pegar aqui, ó, 12 vezes 25,4. Então se a gente pegar aqui, ó, 12 vezes 25,4, a gente vai ter o valor de 304,8 décimos, ok? 1 yard, ou seja, 1 yard, ou seja, uma jarda. Ele equivale, pessoal, a quase 1 metro, tá? Nós temos ali 0,91.440. No caso, seria quase 1 metro, tá? Se fosse considerado 1 metro, teria que ter ali no zero o número 1, mas tudo bem. Seria 914, no caso, e 40 milímetros, tá? Mas como é metro, ficaria desse jeito, 0,91.448, questão do metro, seria no caso aí, ok? Como é que a gente faz para dar esse resultado? Tanto você pode pegar esse resultado, né, para dar em milímetro, que no caso você pode pegar 36 polegadas vezes 25,4, você vai ter o valor em 914,40. Só que essa unidade aqui está no metro, ok? Mas pode fazer que vai dar esse valor que eu falei para você. Muito bem, então vamos apresentar aqui, pessoal, uma forma bem tranquila, fácil. Esse é um paquímetro, tá? Só para a gente estudar o que é uma polegada. Quando nós vamos trabalhar com uma polegada no paquímetro, pessoal, a gente tem esse número 1 aí. A gente colocou aí a setinha azul nesse traço de cima, na parte superior aí da escala, e aí ele corresponde a uma polegada, ok? Então a polegada vale 25,4. Bom, vamos aprender então como que a gente vai compor as frações no paquímetro.
vamos ver alguns conceitos de fração, ok? Nós temos dois termos na fração, ou seja, dois números. O número superior a gente chama de numerador e o número inferior a gente chama de denominador. Então ficaria assim, o A e o B. O A ficaria então o numerador e o B ficaria o denominador, ok? Só para a gente entender. Como que fica as leituras, pessoal, das frações? Então os numeradores a gente lê normal, tá? Número 1 seria a parte do numerador, o número de cima, número 2, número 3, assim por diante. Já os denominadores, a gente vai chamar o número 2 de meio, tá? Ou a gente pode, quando for falar número 1 em cima, número 2 embaixo, 1 sobre 2, ou meio. Já o número 3, a gente vai chamar ele de terço. Vamos imaginar o número 1 em cima e o número 3 embaixo, 1 terço, tá? O número 4 é quarto e o número 5 é quinto, e assim por diante. 6 sexto e o 7 sétimo, ok? Quando a gente ultrapassar o número 10, tá? A gente já vai explicar sobre ele. Nós teremos aí o número 11, que a gente chama de 11avos, e assim por diante, 12avos, 13avos. Vamos imaginar número 1 em cima, o número 11 embaixo, 1 sobre 12 avos, ok? Já o número 10, o 100 e o 1000, a gente vai chamar de décimo, centésimo e milésimo, para o denominador. Vamos imaginar que nós temos o número 3 em cima e o 10 embaixo, então seria 3 décimos. Vamos imaginar que seria o 5 e o 100 embaixo, 5 centésimo. Vamos imaginar que seria o número 1 em cima e o 1000 embaixo, seria 1 milésimo, ok? Essa é a leitura das frações. Olha aqui, mais uma vez, nós temos 1 terço, ok? Muito bem, tipos de frações. Hoje a gente vai falar, pessoal, de dois tipos de frações, a própria e a imprópria. No próximo vídeo que a gente for fazer, se vocês solicitarem, a gente vai falar da fração mista, a fração aparente e assim por diante. Só que hoje, para a aula não ficar tão longa, a gente vai falar só sobre isso, tá? A fração própria e imprópria. O que é a própria, pessoal? A própria é quando o numerador, aquele número de cima, ele é menor que o denominador, o número de baixo. Exemplos aqui, pessoal. 1 terço, o número de cima é menor que o de baixo. 3 oitavos, da mesma forma, o 3 é menor. E o 9/16, tá? Que o de cima, que é o numerador, ele é menor que o denominador. Já a fração imprópria, pessoal, é o contrário, tá? Ele é ao contrário. Então vamos ver no exemplo aqui, ó. 6 terços, ok? O número de cima é maior. 8 quintos. E 11 oitavos, o número de cima é maior. Então essa fração é imprópria, ok? Só vamos passar o conceito do... Bom, como a gente vai falar sobre a polegada e o instrumento que a gente vai usar é o paquímetro, então na maioria das indústrias usa esse instrumento de medição para fazer medidas mais apertadas ou mais exatas, né? Utiliza esse instrumento, ok? Aqui é uma foto apenas para você ter mais ou menos a ideia como é que funciona esse tipo de instrumento, ok? Muito bem, voltamos para aquele corte de novo, cortamos uma parte para aqui para que você pudesse visualizar melhor. Essa parte aqui, pessoal, a gente chama de escala fixa, é onde tem a escalinha, ou seja, onde tem a reguinha, onde tem as medidas de milímetro na parte inferior, e na parte superior a gente vai trabalhar com polegadas, tá? A escala fixa é a reguinha fixa, ok? Essas duas partes, tanto do parafuso como desse cursorzinho que a gente movimenta com o polegar, a gente chama de nônio, tá? A gente já vai explicar o que é o nônio. É aquela porcentagemzinha, né, que existe entre aquela resolução menor, ok? Então, é essa escala fixa. Já o nônio, pessoal, é essa parte de cima aqui, ok? Então, quando você não atinge o primeiro traço, você tem alguma leitura para fazer lá, tá? E essa leitura a gente faz aqui, ok? Então, vamos lá. Essa é a escala fixa, tá? O número 1 ali é 1 polegada. Em cada uma polegada nós temos sempre 16 unidades. Na escala fixa temos 16 logaritmos de forma crescente no numerador. Ou seja, o numerador a gente vai escrever de 1 a 16. E o denominador a gente vai colocar todos os números 16. É assim que a gente forma a nossa fração, ok? Então vamos lá então. Então, forma crescente, o numerador
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E os denominadores, todos eles 16, ok? Só que matemática, pessoal, a gente precisa conhecer regras, fórmulas, tá? A gente precisa treinar. Matemática é muito disso, a gente só pega o jeito direitinho se a gente fizer isso. Para isso também, pessoal, existe uma regrinha. A regrinha para a composição dessa fração, a gente vai basear em 3 letras, tá? 3 regrinhas. Por exemplo, o numerador sempre tem que dar ímpar. Vocês podem observar aqui em cima, ó, o numerador tem 2, o 4, o 6. Esses números aí, eles não estão dentro da regrinha. A gente precisa acertar, ok? A gente fala daqui a pouco. O numerador, aquele número de cima, sempre ele tem que ser menor que o denominador, ou seja, a gente acabou estudando agora que é o quê? Uma fração própria. O numerador tem que ser menor que o denominador, ok? Isso está dentro do que a gente já havia falado. E a última aqui, o denominador será sempre múltiplo de quanto? De 2. Múltiplo de 2 é 4, de 4 é 8, de 8 é 16, de 16 é 32, ou de 32 é 64, e o 64 é 128, ok? Então a gente tem que estar atento a essas regrinhas aqui. Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos colocar os números aqui. A gente já percebe que existe o número 2 aqui, que a gente vai ter que fazer o processo da simplificação, ok? Então vamos colocar todos eles aqui. Colocamos. Então, primeira coisa, os pares, a gente vai fazer o quê? Lembra que a regrinha, o numerador sempre ímpar? Então, o número 2 ele vai ter que fazer a simplificação. Como que funciona a simplificação, pessoal? A gente vai dividir tanto o numerador como o denominador por 2, tá? 2 dividido por 2, a gente já sabe quanto que vai dar. É 1, certo? 16 dividido por 2 é 8, ok? Vamos para, do mesmo jeito que a gente vai fazer, pessoal, todos os pares. Então, 4 dividido por 2 é 2, ok? E 16 dividido por 2 é 8. E assim a gente vai fazendo. Olha, lembrando que a gente tem que terminar onde? No ímpar. Você viu lá que deu 2, aqui logo em seguida? Aí eu vou pegar 2 dividido por 2, vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, lembrando que a gente sempre tem que parar aonde? No ímpar. Já no 5,16, a gente não vai mexer. O 6,16 é uma divisão fácil, pessoal. A gente vai dividir por 2, já vai dar 3. Tá? Tanto o número 6 como o 16 vai dar 8, vai dar 3 oitavos. O 7 a gente nem mexe. O oitavo, olha, pessoal, como a matemática é importante e interessante também. Não são 16 unidades? Então, se eu tenho 16 unidades, se eu tenho na metade é 8, então é meia. Eu vou dividindo aqui, vai dar 4 por 8, ok? Que vai dar 2 por 4, que vai dar meia. Ok, pessoal? O 9 eu continuo do mesmo jeito, eu vou para o 10. 10 sobre 16, eu vou dividir tanto de cima como de baixo, dividindo por 2, 10 dividido por 2 vai dar 5. E 16 dividido por 2 vai dar 8. Ok? O 11 eu não mexo, porque ele está de acordo com a nossa regrinha. 12 dividido por 2 vai dar 6. Ok? 16 dividido por 2 vai dar 8. Não deu ainda, agora sim, o ímpar, né? Dividir tanto de cima como de baixo, olha cá, o que deu? 3 sobre 4, ou 3 quartos. O 13 eu não vou mexer. Vamos para o 14, também uma divisão simples, 14 por 2 vai dar 7, 16 por 2 vai dar 8, 7 oitavos. O 15º a gente não mexe, pessoal. E o 16º a gente entende, número dividido por ele vai dar sempre número 1, pessoal, não pode esquecer. Esse 1 aqui seria 1 polegada, ok? Que seria as 16 unidades compostas. Como ficaria então a nossa escala fixa, pessoal? Ficaria desse jeito. Se você tiver dúvida, pessoal, volta lá, acompanhe o vídeo direitinho que você vai entender o que a gente está falando. De repente você fala, nossa, o professor está falando muito rápido. É que hoje não tem muito tempo para ficar vendo vídeo, tá, pessoal? Os vídeos tem que ser bem rápido, mas qualquer coisa você volta lá, ok? Então ficaria composta assim a nossa fração. Até 1 polegada nós temos todos esses valores aqui, ok? Bom, vamos entender então agora. Lembra que eu falei que você tem os números grandes, que são aqueles valores, e os números menores, pessoal, que estão aí entre esses vãos aí, entre um número e o outro aí da fração, tá? Então a gente vai aprender hoje
sobre o nônio. O que é o nônio, pessoal? São aqueles números menores, são aqueles números que ficam entre o meio ou entre meio dos traços. Você pode pegar qualquer traço que esteja livre aqui na parte da escala fixa, não do nônio, tá? A gente vai entender que ele funciona como os números menores. Por exemplo, se você pegar o 0 aqui em cima, na escala fixa, você vai perceber que tem um traço, o primeiro traço. Mas se a medida não der esse um traço, nós podemos acompanhar aqui a medição que a gente vai fazer, vai dar a parte de cima, ok? Então vamos lá. O nônio a gente vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos, lembrando que são só 8 números, ok? Então a gente vai fazer da mesma forma, números crescentes, os numeradores de 1 a 8, e o denominador a gente vai colocar por 128, ok? Então ficaria desse jeito aí. Vamos lá, vamos utilizar o mesmo jeito, olha lá. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Todos eles por 128. Lembrando que a gente tem que usar aquela regrinha, lembra? Regrinha A, numerador sempre ímpar, numerador sempre menor. E o denominador sempre múltiplo de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Opa, então tem alguns números aqui que a gente vai estar tendo que simplificar. Outros não, ok? Então vamos lá. Ó, já o 2 aqui, pessoal, a gente vai dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 128 dividido por 2 vai dar 64. O número 3 está dentro da nossa regrinha. Número 4 a gente vai simplificar de novo. Olha lá, vai dar 2 sobre 64, que vai dar 1 sobre 32. O número 5 está adequado com a nossa regrinha. O 6 por 128, aquela questãozinha daquela divisão fácil, vai dar 3 por 64. O 7 a gente não vai mexer. E o 8 por 128, olha que interessante. Lembra que nós falamos? Do 0 até o primeiro traço vai dar 128. Então, esses valores aqui, eles fazem parte daquela escalinha, daquela partezinha menor, ó, pessoal. Então, se você pegar 8 por 128, vai dar 4 por 64, que vai dar 3 por 32, que vai dar 1 por 16. Lembra? O primeiro traço aqui é 1 por 16, que é o traço da escala fixa, ok? Muito bem, como ficaria então nossos valores? Ó, ficaria nesse formato aqui, pessoal. Tá vendo? Aí, ó. E o último traço ficaria um 16, que seria o primeiro traço. Muito bem, como ficaria a escala fixa? E o nônio? Ficaria desse jeito, pessoal. Eu vou deixar tudo adequadozinho para vocês. Depois vocês voltam o vídeo e comparam direitinho. Olha, ficaria desse jeito aqui. Então, hoje a aula de hoje foi só para a gente fazer a composição, tá? Da escala fixa do nônio, conhecer um pouquinho sobre fração, como é que faz essa simplificação. Aqui, ó. Muito bem, pessoal. Vocês podem clicar lá no joinha, dar uma força para nós aí, inscreva-se no canal e que Deus possa abençoar muito a sua vida e a sua família. Esse é o desejo do canal Facilita. Está dentro da nossa regrinha. Número 4, a gente vai simplificar de novo. Olha lá, vai dar 2 sobre 64, que vai dar 1 sobre 32. O número 5 está adequado com a nossa regrinha. O 6 por 128, aquela questãozinha daquela divisão fácil, vai dar 3 por 64. O 7 a gente não vai mexer. E o 8 por 128, olha que interessante. Lembra que nós falamos? Do 0 até o primeiro traço vai dar 128. Então, esses valores aqui, eles fazem parte daquela escalinha, daquela partezinha menor, ó, pessoal. Então, se você pegar 8 por 128, vai dar 4 por 64, que vai dar 3 por 32, que vai dar 1 por 16. Lembra? O primeiro traço aqui é 1 por 16, que é o traço da escala fixa, ok? Muito bem, como ficaria então nossos valores? Ó, ficaria nesse formato aqui, pessoal. Tá vendo? Aí, ó. E o último traço ficaria um 16, que seria o primeiro traço. Muito bem, como ficaria a escala fixa? E o nônio? Ficaria desse jeito, pessoal. Eu vou deixar tudo adequadozinho para vocês. Depois vocês voltam o vídeo e comparam direitinho. Olha, ficaria desse jeito aqui. Então, hoje a aula de hoje foi só para a gente fazer a composição, tá? Da escala fixa do nônio, conhecer um pouquinho sobre fração, como é que faz essa simplificação.
Aqui, ó. Muito bem, pessoal. Vocês podem clicar lá no joinha, dar uma força para nós aí, inscreva no canal e que Deus possa abençoar muito a sua vida e a sua família. Esse é o desejo do canal Facilita.